Um estudo publicado dia 1º de outubro confirmou a presença de músculos muito primitivos no desenvolvimento embriológico dos bebês humanos que vão desaparecendo até o nascimento. Vamos entender melhor essa história? Oi, o meu nome é Pablo Santurbano, eu sou um fisioterapeuta que adora estudar evolução humana. No século XIX, logo depois da proposição da ideia da seleção natural por Charles Darwin, foi proposta por Ernest Haeckel uma hipótese da recapitulação, que trazia a ideia de que o desenvolvimento ontogenético, ou seja, o desenvolvimento embriológico, o desenvolvimento do embrião, recapitularia etapas evolucionárias pelas quais aquela espécie em questão teria passado. Mas essa hipótese, proposta há muito tempo, foi descartada devido a uma manipulação de dados que o próprio Haeckel fez. Porque esse espertinho do Haeckel, para ganhar notoriedade, adulterou os desenhos que ele fez dos embriões de humanos e das outras espécies, para fazer com que os desenhos fossem mais parecidos do que realmente eram. Mas apesar dessa escorregada, a ideia pode não estar totalmente errada. Evidências mais recentes das últimas décadas sugerem que talvez, durante o desenvolvimento do organismo, esse organismo ele recapitule algumas etapas evolucionárias. E isso pode até ser uma janela para a gente entender o processo que fez com que os nossos corpos sejam do jeito que são. Mas é preciso ter cuidado porque essa afirmação de que a ontogenia, o desenvolvimento, recapitula absolutamente os processos evolutivos, a filogenia, não pode ser levada ao pé da letra. Os mecanismos adaptativos evolutivos, os processos de desenvolvimento dos organismos são muito mais complexos e não lineares do que essa simples argumentação. Mas parece que no final das contas essa seja uma ideia que não pode ser descartada totalmente. Esse estudo publicado em outubro de 2019, que desencadeou aqui a gravação desse vídeo, se propôs a investigar o desenvolvimento dos membros de bebês humanos com uma técnica de scanner extremamente precisa que permite uma visão tridimensional bastante clara dos tecidos durante a sua formação. Curiosamente, os autores acharam a presença de vários músculos atávicos na mão. Atavismo é quando um organismo apresenta uma característica que normalmente está ausente na espécie dele, mas que era presente nas espécies na qual ele descendia. Se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar um link aqui no izinho. E o izinho, galera, você precisa estar logado no YouTube para conseguir acessar ele, tá? Alguns seguidores já me perguntaram onde estava esse izinho. Eu vou deixar esse link aqui no izinho para que você veja um vídeo que eu já fiz explicando um pouco sobre o atavismo também e de vários outros mecanismos evolutivos. Voltando então ao estudo, eles acharam a presença de vários músculos bem primitivos nas mãos, ou seja, são músculos que estavam presentes nos nossos ancestrais, mas que normalmente estão ausentes nos humanos maduros. Possivelmente as informações no nosso DNA para produzir esses músculos durante o desenvolvimento embriológico datam de 250 milhões de anos. E essa informação genética pode ser considerada uma espécie de relíquia biológica deixada pelos nossos ancestrais dessa época, que foi justamente a transição dos répteis para os mamíferos. Há algum tempo atrás, por motivos éticos, essas pesquisas eram feitas predominantemente em animais não humanos, então a gente não sabia muito bem como isso acontecia nos embriões humanos, porque essas pesquisas precisavam ser feitas por dissecação e isso resultaria, obviamente, na morte do embrião. Então, até pouco tempo atrás, a maior parte dos dados que a gente tinha sobre o desenvolvimento musculoesquelético foi bastante limitado à amostra disponível, que eram peixes, anfíbios, aves e ratos. Entretanto, essas técnicas novas aí de scanner, de imagem 3D, permitem com que a gente visualize o desenvolvimento do embrião humano sem provocar nenhum tipo de dano ao organismo. E, portanto, fazendo com que o embrião continue vivo e a gente possa olhar ele se desenvolvendo. Apesar da gente estar progredindo a passos largos sobre como os organismos se desenvolvem embriologicamente, é importante deixar claro que a gente tem muitas lacunas ainda de entendimento. Por exemplo, existem várias hipóteses, mas a gente ainda não entende muito bem sobre como o corpo humano produz e depois ele elimina essas estruturas antes do nascimento. E é curioso entender que às vezes esse processo até falha, porque quando essas estruturas musculares que foram encontradas nesse estudo, persistem no nascimento de um ser humano, pode acabar sendo relacionada com deformidades nos membros. Raramente algumas crianças podem apresentar no nascimento um dedo extra, por exemplo, assim como músculos da mão mais primitivos. Esse tipo de trabalho abre margem para a gente começar a fazer especulações muito interessantes sobre a anatomia e sobre o nosso desenvolvimento e a própria função evolutiva dos nossos músculos, das nossas estruturas. Evolutivamente, a gente pode até especular sobre o porquê desses músculos terem sido suprimidos nos seres humanos. E só para deixar claro mais uma vez aqui nesse vídeo, porque esse assunto é complexo, esses músculos aparecem durante uma fase da nossa vida embriológica, quando a gente está se desenvolvendo dentro do útero da nossa mãe, mas normalmente, em grande parte dos casos, esses músculos não estão mais presentes no momento do nascimento, com exceção do polegar. O polegar
permanece com esses músculos mais primitivos. Então, trocando em miúdos, o que acontece é que todos os outros dedos, do segundo ao quinto, mais conhecido como do indicador ao dedinho, deletam esses músculos primitivos, menos o dedão, que é o seu polegar. E a gente poderia especular, inclusive, que isso acontece até por causa da necessidade da gente realizar movimentos mais complexos e precisos com o polegar. Isso é uma coisa que não acontece só durante o desenvolvimento embrionário, mas também durante uma análise filogenética, ou seja, daqueles animais que a gente dividiu um ancestral comum no passado, como répteis e anfíbios. A gente vê que répteis e anfíbios possuem esses músculos mais complexos, mas nenhum mamífero, nenhum gato, nenhum rato, nenhum cachorro, nenhum primata apresenta esses músculos primitivos. Então, pelo fato de que nenhum mamífero tem esses músculos durante a maturação, isso torna muito mais impressionante o achado dessa pesquisa, porque prova que a gente mantém uma informação gravada no nosso código genético muito antiga, uma informação que é preservada, aí, como eu disse, há mais de 250 milhões de anos. Então a gente pode fazer uma série de perguntas. Por que esses músculos persistem em determinada fase embriológica e desaparecem no nascimento? E uma coisa muito importante para a gente conseguir responder de fato essa pergunta é entender que a evolução não elimina as estruturas e começa todo o processo do zero, do nada. O processo evolutivo é como se fosse um puxadinho. Você constrói um cômodo e depois de um tempo você vai lá, constrói outro e depois você constrói outro, e a casa não tem um planejamento arquitetônico inicial. Ela vai sendo construída de acordo com a necessidade. Na evolução é a mesma coisa. A seleção natural reaproveita as estruturas já pré-existentes. E não é tanta novidade até discutir isso. A gente está acostumado a pensar em estruturas vestigiais como o cox, que era a cauda primitivamente, o dente do siso ou o terceiro molar. Existia até um quarto molar anteriormente, os músculos que movimentam a orelha, mas existe realmente uma diferença porque os músculos da mão são muito mais impressionantes, porque sugerem que pode existir muito mais vestígios evolutivos nos nossos corpos do que a gente imaginava. Na verdade, qualquer parte do corpo, útil ou inútil, tem uma história evolutiva, mesmo que a gente não saiba. Então eu vou propor aqui uma brincadeira, um desafio, na verdade. Para mim, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários as estruturas do corpo humano que você gostaria de saber qual é a origem dela, qual é a história evolutiva dela. E aí eu vou tentar selecionar aquelas que eu vou conseguir fazer um vídeo bacana e eu vou contar aqui a história evolutiva das estruturas que vocês colocarem nos comentários aqui desse vídeo, tá bem? Então, voltando um pouco aqui, eu quero dar um pouco das minhas impressões sobre esse estudo. Ele é um estudo bem complexo, eu vou deixar para analisar ele de novo num outro vídeo, porque ele é um estudo muito grande, ele faz uma tabela gigantesca aí de todos os músculos que eles encontraram durante a pesquisa, mas em linhas gerais, eu acho que a grande novidade, a grande reflexão que esse estudo traz é que essa técnica de imagem faz com que a gente consiga observar com muito mais precisão quando e como exatamente durante o desenvolvimento essas estruturas, as estruturas do nosso corpo aparecem e desaparecem. E é impossível não questionar o que mais pode ter desaparecido no nosso corpo que os estudos ainda não foram feitos e a gente não sabe, né? O que será que a gente vai achar quando os pesquisadores começarem a investigar todo o corpo humano com esse tipo de técnica? Eu falei bastante da mão aqui nesse vídeo porque foi um dos achados mais importantes dos estudos, mas no mesmo estudo os autores também avaliam os membros inferiores como um todo e eles vão continuar pesquisando. Para mim, uma das coisas mais interessantes é ver que a evolução nem sempre trabalha com progresso. Uma vez que se a gente ainda tivesse esses músculos reptilianos no nosso nascimento, a gente ia ter 5 dedos da mão com uma destreza igual à do polegar. Mas certamente, se a gente tivesse dedos mais complexos, isso ia apresentar um custo biológico muito maior para a gente manter essas estruturas. E se elas sumiram, elas provavelmente têm pouca utilidade ou tiveram pouca utilidade nos nossos corpos antigamente. O que faz a gente entender uma coisa: se a gente perdeu, é porque a gente não precisa mais. E a evolução não vai levar a gente a se tornar super-humanos. Porque eu acho que seria uma característica muito importante se a evolução tivesse realmente levando a gente para ficar cada vez melhor biologicamente, a gente ter 5 dedos da mão extremamente precisos, extremamente complexos. Olá, amiguinhos. Aqui é Pablo do Futuro. Eu não sei se você me conhece, mas às vezes eu apareço aqui no canal. Durante a gravação deste vídeo e a elaboração do próprio roteiro, eu esqueci de um detalhe que eu acho muito relevante. Eu gravei um vídeo ano passado, no qual eu falo sobre mais ou menos esse tema de super-humanos, né? O que seria da evolução se ela obedecesse um design
no qual levasse a gente para o progresso. Esse vídeo é um vídeo que eu conto a história da cientista Alice Roberts e ela elaborou, vamos dizer assim, um corpo que, segundo ela, seria um corpo perfeito. E neste corpo humano perfeito, ela junta então algumas partes de organismos de outros animais que são melhores do que a nossa. Então acho que vale a pena assistir esse vídeo. Estará aqui no izinho, no card, tá bom? Até a minha próxima aparição, amiguinhos. Tchau, tchau. Tudo que existe no nosso corpo hoje foi deixado aqui porque foi bastante útil para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Não dá pra gente entender o porquê que o nosso corpo é do jeito que ele é sem recorrer a uma explicação evolutiva, a tentar entender o que os nossos ancestrais tiveram que fazer para sobreviver. Entender o porquê é um passo importantíssimo para a gente se aprofundar no como as coisas acontecem na nossa fisiologia. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas como esse assunto é muito extenso e complexo, eu vou me comprometer com você a fazer um vídeo mais extenso e complexo sobre esse tema. Mas para isso eu preciso que você se inscreva aqui no meu canal, dê um joinha para valorizar aqui o meu trabalho. Não esquece também de deixar aqui no comentário qual estrutura você quer que eu conte a história evolutiva dela. Acho que é isso. Até o próximo vídeo.